muitos testemunhos de bênçãos alcançadas, amém? E quem ainda não alcançou a sua bênção, não deixa de clamar, não deixa de buscar, que o Senhor tem vitória para o povo de Deus, amém? Nesse momento, eu gostaria de conhecer os irmãos que nos visitam pela primeira vez. Queria saber aqui em cima no mezanino se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém? Levanta a mão lá atrás. Pode ficar de pé, irmã. A igreja quer te conhecer. Qual o seu nome? Silvana? Silvana, uma salva de palmas para Silvana. Deus abençoe você e a sua família. Seja muito bem-vinda. Mais alguém? Aqui desse lado, tem alguém em cima? Não? Aqui embaixo, à minha direita, tem alguém? Uma senhora ali? Lourdes? Irmã Lourdes, seja muito bem-vinda. Deus tem uma palavra de bênção para ti essa noite, amém? Uma salva de palmas. Mais alguém aqui, desse lado, que nos visita pela primeira vez? Não? Todos da casa? Então uma forte salva de palmas para Jesus, amém? Eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Queria que a igreja recebesse o pastor Roberto, que vai estar ministrando a palavra com uma forte salva de palmas. A igreja estenda a mão. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus poderoso, ô Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nos teus filhos, Pai. Usa teu servo com autoridade e poder nesse lugar, Pai. Que a sua palavra, Senhor, possa tocar, Pai. Possa transformar, possa restaurar, Pai. Possam receber da tua palavra e encher o coração da tua presença, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Gostaria de agradecer ao pastor Nai pelo convite, por ceder esses breves momentos desse púlpito aqui, que não é fácil, né? O pastor Joabe também, pela recepção que sempre tive aqui, pelas bênçãos que são ministradas sobre a minha vida. Muito obrigado. Obrigado pela igreja, pela recepção. Alguns irmãos aqui nós já nos conhecemos de longa data, de caminhadas aí com Cristo, né? E eu espero estar à altura de todas as pregações que já foram feitas aqui durante essa campanha. Eu quero dizer para vocês que de mim eu não tenho muito para dar, mas eu quero ser instrumento de Cristo na vida de vocês nessa noite. Então abram o coração não para mim, mas para Cristo, porque nós vamos tratar a respeito da palavra dele. Eu, quando fui convidado pelo pastor Nai para pregar, ele, pastor, qual o título da mensagem? Ele disse, Cristo o Restaurador. Aí hoje uma irmã, se não me engano, Sandra, né? Sara, secretária da igreja, pô, pastor, me passa o título, né, da tua mensagem. Seu, meu Deus, não é Jesus o Restaurador? Mas o título da minha mensagem é Tetelestai. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Alguns, né? Nem todos. Uma palavra grega, mas ao longo da pregação a gente vai discorrer a respeito dela. Eu não tive presente em todos os dias da campanha, mas acompanhei pelo Facebook e vi que o pessoal da segunda-feira teve bastante problema para acompanhar o pregador, né? Ele se movimentava bastante no altar. Eu quero ajudá-los em não fazer isso no dia de hoje, para facilitar o trabalho de todo mundo e manter a atenção de todos, né? Irmãos, uma pregação, geralmente ela tem dois objetivos. Salvação de almas, né? Fazer apelo para ganhar almas, ou edificação da igreja, do corpo de Cristo. Você pode dizer, não, mas tem exortação, tem isso, tem aquilo, tem várias variações e várias vertentes, mas basicamente ela se distingue nesses dois temas. Salvação de almas e edificação da igreja. Nós temos dois visitantes aqui nesta noite, eu não sei se eles já conhecem a Cristo, já entregaram a vida a Cristo, mas eu quero que no final dessa mensagem, se eles não entregaram a vida a Cristo, que eles tenham liberdade de fazer isso. E eu quero cumprir com os dois objetivos e que Deus nos dê essa graça nessa noite para que a gente possa fazer isso.
E eu geralmente, quando eu sou convidado a fazer uma pregação, eu gosto de entender o motivo em que aquela campanha está sendo feita. Cristo, o restaurador. E aí a gente vai pesquisar a respeito disso, né? A pessoa de Cristo eu já conheço. Parte, não plenamente, eu vou conhecer plenamente quando estiver com Ele no céu, mas a parte que eu conheço eu acho muito interessante, gosto de estar com Ele, aprendo com Ele todas as vezes, mas a questão de restaurar. O que significa a palavra restaurar, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho e encontrei que é recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa que foi perdida. Alguma vez nós fomos perdidos na nossa vida, sim ou não? E Cristo foi lá e nos recuperou. Ele nos restaurou pela primeira vez. Outro sentido para essa palavra restaurar: pôr em bom estado, reparar, recuperar e consertar. Quantos de nós precisamos de consertos todos os dias? Né? Eu também preciso. E eu digo para vocês, eu não sou perfeito, os discípulos não eram, os apóstolos não eram, só teve uma pessoa perfeita na face da terra, Jesus Cristo. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de um advogado nos céus. Ele está lá para defender as nossas causas, principalmente quando nós erramos, né? Então é esse o papel que Cristo faz hoje junto ao Pai. Amém? E restaurador é aquele que restaura, aquele que recupera, aquele que restabelece. E Cristo fez isso. O título da minha mensagem, Tetelestai. Tetelestai foi a última palavra que Cristo falou na cruz do Calvário antes de entregar o seu Espírito a Deus. Para a língua portuguesa, essa palavra foi traduzida do grego como está consumado. Mas não é só esse o significado desta palavra. Esta palavra também significa está quitado, não há mais dívida alguma a ser paga, eu paguei tudo por vocês. Então a gente tem que ficar muito atento quando alguém te diz assim: irmão, você tem que pagar o preço, você tem que fazer isso. Não, para aí, Cristo já pagou tudo, a dívida já está paga. Alguém aqui recebe boleto de vez em quando para pagar, sim ou não? Conta de água, luz, telefone, né? Aí você vai lá e paga. Daqui a pouco você esqueceu o que pagou, aí você vai no banco de novo e tenta pagar a segunda vez. Você consegue fazer isso? Não dá. Então, quando alguém te disser que você tem que pagar o preço, você diz assim: Cristo já pagou por mim. Eu não preciso mais disso. Tetelestai já está pago. Eu não preciso mais. O que eu preciso fazer é obedecer a Cristo. Obedecer a palavra de Deus. E não dá ouvido muitas vezes ao que o diabo fala. Ele mesmo, e a gente acha muitas vezes que é o Espírito Santo, ou qualquer outra coisa assim, ou alguém que apareceu e falou com você, ou mesmo instrumentos dele que vêm e falam as coisas para você. Outro dia o pastor Nai estava contando, né? Não vai para Palhoça, né? As profecias, né? As coisas que muitas vezes nos falam, mas isso tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra. Amém? Gostaria que colocasse Gênesis 1, 26, 27, para a gente fazer a leitura. A palavra de Deus nos diz assim, Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 26 começa assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus ao homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém?
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Depois que Deus criou o homem, não deixou o homem vagando, está aí a terra, está aí, já te criei, te vira. Não, Deus nunca vai fazer isso com seus filhos. Ele sempre vai cuidar, sempre vai orientar, sempre vai proteger, sempre vai mostrar o caminho correto. Aí Deus vai lá e cria um jardim chamado Éden, e dá uma tarefa para o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17. E a palavra diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Aqui a gente vê nesse texto que Deus criou o jardim e colocou lá plantas, mas não existiam só plantas, existiam também animais no jardim, né? E aí tinha o quê? Nesse jardim uma serpente, a mais astuta dos animais, né? Gênesis 3, do 1 ao 5, por favor. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dela, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu quero chamar a atenção de vocês, primeira coisa. No primeiro texto que nós lemos, Deus orienta que o homem e a mulher não podiam comer do fruto, certo? Quando a serpente indaga a mulher, qual é a resposta da mulher? Não podemos tocar e comer. Deus havia dito que não podia tocar? Ela já criou uma barreira. Ela já acrescentou algo àquilo que Deus já havia falado. E o que a serpente diz? Não, pode comer sim, você não vai morrer. Qual é o primeiro teste que ela faz? Vou tocar. Toquei, não morri? Opa, a serpente estava certa, posso comer. Colocou em dúvida o que Deus tinha falado. E é isso que o diabo faz na nossa vida todos os dias. Coloca em dúvida a nossa paternidade como filhos de Deus, como pessoas restauradas, tiradas das trevas e trazida para a maravilhosa luz de Cristo. Filipe pregou aqui com bastante propriedade a respeito de João Batista. Viu a manifestação de Deus sobre Jesus no batismo do Jordão e depois, mas é mesmo tu, Messias? Isso veio dele? Ou alguém soprou no ouvido dele? Você está entendendo? Primeiro engano de Satanás nessa passagem que nós lemos. Segundo engano de Satanás, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? O que Satanás diz para a mulher? Se você comer, se tornará semelhante a Deus. E o que o homem fez? Comeu para se tornar o que ele já era. Ele comeu do fruto para se tornar o que ele já era a imagem e semelhança de Deus. E ele queria ser o que ele já era. Você está conseguindo entender isso? Quantas vezes você é levado a fazer coisas que você não quer, pensando que se você fizer, você será o que você quer ser, mas você já é.
O que eu preciso fazer para me tornar filho de Deus? Aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você já fez isso? Aí vem alguém e diz, não, você tem que fazer isso, senão você não é filho de Deus. Aí você vai lá e faz. E a situação não muda. Aí você vai fazer outra coisa, não muda. Vai fazer outra coisa, não muda. Vocês já ouviram história de cristão, crente? Vamos falar crente, né? É o nosso linguajar, nosso crentez, né? Já viu crente procurar benzedeira? Tem ou não tem? Porque ele quer a cura de um cobreiro, de uma arca caída, né? Então ele vai atrás de alguma coisa de cultura popular, esquecendo que a palavra diz que Cristo já levou consigo todas as nossas enfermidades. E é mais fácil, muitas vezes, a gente fazer as coisas para agradar as pessoas. Não, se eu fizer isso, se eu for na benzedeira com ela, quem sabe depois eu convido ela para ir na igreja e ela vem. O que aconteceu muitas vezes com Deus virando as costas para o seu povo? Iam fazer práticas que eram repugnantes para Deus. Se prostrando diante de outros deuses, comendo o que Deus disse que não era para comer, fazendo o que Deus disse que não era para fazer. E a gente precisa tomar cuidado com isso. As pessoas não podem influenciar as nossas decisões. Quem tem que dirigir a minha decisão e a tua decisão é o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que Cristo colocou aqui na terra como pessoa para nos guiar, para nos dizer o que fazer. E nós muitas vezes temos que ter sensibilidade para entender o que o Espírito Santo de Deus nos fala. Ele muitas vezes nos fala por sinais. Outro dia eu estava numa vigília, e na vigília tinha uma criança de 10 anos, e ela estava com a boneca dela. E sabe o que ela levou para a vigília? Para a boneca não ficar com fome? Uma mamadeira. Ela tinha que alimentar a boneca, ela acreditava que a boneca teria fome. E aí eu entendo quando Cristo diz assim, não, nós temos que nos tornar muitas vezes como as crianças. Porque a gente tem que acreditar naquilo que Ele fala, naquilo que Ele nos ensina através das Escrituras. É loucura, pode ser, mas sejamos loucos acreditando em Cristo. É loucura para o mundo, mas é bênção para a nossa vida. É transformação para nós. Deus, quando criou a terra, Ele criou a terra, criou a separação entre parte seca e água, e falou para a terra, nasça de ti árvores, ervas, produzam frutos, produzam sementes. Deus vai lá, diz para a água que de ti nasçam peixes, seres vivos. Sim ou não? Quando Deus criou o homem, o que Ele disse? Vá por toda a terra, governe toda a terra, domine sobre toda a terra, porque eu estou contigo. Tu és meu, eu te criei, nós estamos juntos. Todo dia eu virei aqui na viração do dia para estar contigo. O que acontece quando eu arranco uma planta da terra e tiro ela da terra? E não torno ela a terra, o que acontece com ela? O que acontece com um peixe quando eu tiro ele da água? O que acontece quando eu tiro o homem da presença de Deus? Você está entendendo? Por que todos nós, toda a criança quando nasce,
ela nasce no primeiro Adão. Ela precisa crescer, receber a palavra de Deus e ela tomar a decisão de nascer de novo no segundo Adão, Jesus Cristo. E isso acontecendo, ela ficará arraigada junto a Cristo, para que ela possa ter uma caminhada e seguir rumo à vida eterna com Cristo. O meu papel e o teu papel é divulgar isso às pessoas que não conhecem a Cristo. Pregar na igreja é tão fácil. 2 visitantes só. Quanta oposição nós temos aqui? Quase nada. Agora vá num bar, num boteco. Para. Depois que eu falar, eu vou pagar uma rodada de cerveja. Agora vamos aqui, meia hora com vocês aqui. Vou falar do amor de Cristo. Algumas pessoas aceitarão Cristo, outras não. Agora eu quero saber, quem tem coragem de fazer isso? E o medo de levar uma surra dos bêbados, né? Do dono do bar. Porque se ele aceitar Cristo, ele não volta mais lá. Não foi isso que aconteceu com Cristo? Quando começou a pregar as boas novas? O que aconteceu com os fariseus, os doutores da lei? Mas para isso aí vai mudar a nossa arrecadação, vai mudar o nosso status. Isso não pode acontecer. A nossa sociedade vai se subverter. Eles não se preocuparam com Deus, se preocuparam com a sua posição. Isaías 53:4, por favor. Então, Cristo é o nosso restaurador. Restaurador é quem restabelece, recupera algo que se havia perdido. Isaías 53 nos diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isaías 53, um profeta do Antigo Testamento, já falava isso para o povo. O Messias virá e o papel dele é restabelecer a nossa ligação com Deus de uma forma diferente. De uma forma diferente. E foi isso que Cristo fez quando veio à terra. E o que a nossa geração hoje precisa para ter uma restauração plena? Nós devemos conhecer a verdade. Nosso presidente, muito feliz quando escolheu o texto, né, o slogan dele, né, João 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, nós precisamos conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade, para mim, pode ser diferente para a verdade do irmão e do pastor Nai. Eu estou de frente para o mezanino lá atrás, aconteceu um barulho, caiu alguma coisa. Eu estou vendo, o pastor não está vendo. Se alguém perguntar, pastor Nai, o que aconteceu na sua igreja? Ele vai dizer, não, eu ouvi um barulho e depois eu vi que era isso. Eu vou ter um outro ponto de vista, porque eu vi de frente. Quando acontece algum crime, algum acidente de trânsito, você pega 3, 4 testemunhas, quem viu o acidente, cada um tem uma versão diferente, porque cada um tem um ângulo de visão. Mas a visão de Cristo, ela é perfeita. Porque ela conhece o meu coração, o teu coração, ele conhece a verdade plena. Ele é a verdade plena. Não há outra verdade, somente Cristo. Em João 14:6, ele diz assim:
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando você vai falar do amor de Cristo para alguma pessoa, ela diz: não, para aí, Roberto, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Me mostra isso na Bíblia, que todos os caminhos levam a Deus. Me mostra isso. Tem? Não tem. Então eu tenho que refutar. E eu tenho que perguntar para a pessoa: que livro você segue? Ah, espírita, isso, aquilo. Então, não conheço muito, te respeito. Mas eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, me mostra aqui. Tanto na versão evangélica, católica, na que for, me mostra que todos os caminhos levam a Deus. O livro que você segue, quem foi que escreveu? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo? Não, foi uma revelação. Ah, então tá bom. Nós seguimos um livro que foi escrito ao longo de séculos e séculos, que não se contradiz e se cumpre fielmente todos os dias. Ele é inerrante, ele não erra. Muitas vezes nós é que não sabemos interpretar. Nós temos alguns problemas de tradução, sim. E aí a nossa língua muitas vezes não nos permite ter o pleno entendimento em função da língua, em função da tradução que aconteceu, né? Cristo, quando pregava a palavra, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para mim e para você, o que significa arrependimento? Quando a gente faz alguma coisa errada, e aí a gente viu que deu caca, e aí diz: caramba, o que eu fiz? É assim ou não é? Isso é arrependimento. Aí tem pessoas que dizem: não, para aí, eu estou arrependido, mas eu vou mostrar que eu estou arrependido. Começa o autoflagelo. Começa a se machucar, se bater para dizer: não, eu errei, então eu tenho que me punir. Mas essa palavra, arrependei-vos, né, ela é uma palavra grega, que ela, no texto literal, ela é metanoia. Já ouviu falar nessa palavra? Alguns sim, outros não, né? Metanoia quer dizer mudança de mente. E aí eu quero usar o pastor Nai como exemplo, do Opalão, 1980, né, pastor? Então, Jesus Cristo, para os discípulos, para os fariseus, para os doutores da lei, não, carro é o Opalão 1980, era o que eles pregavam. Aí chega Cristo dizendo assim: muda, não é mais o Opalão, agora é o Porsche, agora é a BMW, agora é o Audi. Mudem o seu discurso, abram os olhos e vejam que o reino dos céus é chegado. Vejam os milagres que estão acontecendo. Eles conheciam a palavra. Paulo conhecia a palavra. Gamaliel conhecia a palavra. Os fariseus, doutores da lei, vamos acabar com esse Cristo. Isso é uma obra de homem. Gamaliel, que conhecia a palavra: não façam isso. Porque se for obra de homem, quando ele perecer, vai perecer com ele. Agora, se for obra de Deus, não perece nunca. Para a gente encerrar, para mim conhecer a verdade, eu preciso de Bíblia, 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 Bíblia. Eu preciso manusear. Eu preciso ler, muitas vezes jejuar, entrar em batalha espiritual, para que eu possa entender o que o Espírito Santo de Deus quer me mostrar através daquele texto. Tem um dicionário, tem Bíblias através de aplicativo, tem os Strongs, que ela vai lá e te mostra a palavra no original e dá todos os significados possíveis para aquela palavra. Nós precisamos disso. Ou fique toda hora pendurado no telefone com o pastor e com o apóstolo, né? O que é isso? O que é aquilo? Mas é assim que funciona. A gente precisa disso. E se eu puder estar em todos os cultos, não presencialmente, mas via internet, eu preciso estar, porque eu preciso ter o entendimento disso. Eu de vez em quando eu maratono no YouTube, vendo muitas mensagens, muitos pregadores, que eu gosto de ouvir e me edificam muito. Então, série muito pouco.
Eu prefiro as maratonas de mensagens do YouTube. E Deus, nos últimos dias, Ele tem nos revelado tanta coisa. Porque Deus sempre deixa o melhor para o final. Na criação, a obra-prima de Deus foi o homem, foi o último que Ele criou. Roberto, tem certeza disso? Tenho. O primeiro milagre de Cristo foi o quê? Transformação de água em vinho. Foi o último vinho a ser servido. E o mestre Salas, tu deixasse o último por final. O melhor por final. A nossa geração está experimentando o melhor de Deus, porque o arrebatamento está muito próximo. E nós vamos experimentar o que Ele tem de melhor ainda. 1000 anos na presença de Cristo. Porque a palavra dele nos diz o seguinte, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha ela é espiritual, e muitas vezes nós queremos resolver os problemas espirituais de forma natural. O problema muitas vezes ele parece ser natural, e não é, ele é espiritual. Eu preciso, apareceu uma dorzinha, eu preciso de um exame, eu não tenho plano de saúde e tal. Eu disse, não, parei que eu vou falar com o fulano lá, que ele vai conseguir no hospital e tal, a gente consegue. Eu quero resolver um problema, que pode ser natural, de maneira natural. Onde na verdade eu tenho que resolver esse problema de maneira espiritual. Vocês sabem que Israel eram 12 tribos, 10 ao norte, 2 ao sul. As do sul quase sempre tinham reis, homens tementes a Deus. E que muitas vezes foram sitiadas, cercadas. Sabe como é que eles resolviam o problema? Oração, buscando a Deus. E o inimigo era dizimado, sem eles precisarem pegar em armas. Então nós precisamos, porque nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, buscarmos no Espírito Santo o que nós devemos fazer para resolver espiritualmente um problema que aparentemente é material. É através dele que nós vamos vencer e que nós vamos conquistar. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso, que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. 1 João 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Ele nasceu de uma virgem através do Espírito Santo de Deus, que Ele se fez carne, veio à terra para desfazer com todas as obras do diabo? Aleluia. 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mesmo no Antigo Testamento, que a gente vê que eles tinham que fazer isso, aquilo, aquele outro para ser abençoado, eles só conquistavam as coisas mediante fé. Sempre foi mediante fé. A lei nunca salvou ninguém. Me diga um texto na lei que diga, se você cumprir isso aqui fielmente, você terá a vida eterna. Tem isso na palavra de Deus? Não. Moisés foi salvo praticando a lei? Não. Com a fé em Deus. Todos foi mediante fé. Nunca mediante obras. Para que eu e você não busquemos glória para nós mesmos. Então tudo mediante fé em Deus e no seu poder. Aleluia. A Bíblia muitas vezes ela é um pouquinho difícil de entender, principalmente essa transição, lei e graça. Porque a gente pega o Antigo Testamento, justamente muita lei, muita imposição, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E muitas vezes até o inimigo vem, você tem que fazer isso, está escrito lá na palavra de Deus. Mas eu tenho que me situar na minha localidade, na minha região, e eu tenho que entender, eu vivi
eu estou vivendo após a morte de Cristo, após a redenção entre o homem e Deus. Aí eu preciso entender como eu tenho que viver. Quais os mandamentos que Cristo mandou que eu cumprisse no Novo Testamento. E aí a gente vai ver, não, mas está aqui, Cristo está falando desse jeito, Roberto. Só que Cristo agia mediante a lei quando as pessoas falavam, não, mas eu faço a lei. Aí ele respondia com a lei. Quando as pessoas respondiam com fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nem mesmo em Israel eu vi pessoa de tamanha fé. O centurião e aquela mulher que pediu comida, né? Senhor, eu preciso de comida. Aí Cristo, mas é justo que eu tire a comida da mesa dos meus e dê para os cachorrinhos? Ela disse, não quero a tua comida, eu quero só a migalha que cai no chão. Está conseguindo entender? Aleluia. Deus é maravilhoso. E Ele nos mostra através de muita coisa. E o diabo pode dizer assim para ti, você fez tanta coisa errada, como é que você tem a cara de pau de chegar diante de Deus ainda e orar? Já aconteceu isso com vocês? Já não veio isso à mente de vocês? Aí tu dobra o joelho e não vem nenhuma palavra na tua boca. Não vem nada, e você toma aquilo como verdade. E aí eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Teve um homem que teve 2 filhos, gêmeos. E a palavra de Deus dizia que eles nasceriam, mas não era o primeiro que ia governar ou reinar, seria o segundo. Vocês conhecem essa história? Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado com a mão no calcanhar de Esaú. E a promessa era para que Jacó fosse o abençoado. Aí Isaac, quando foi fazer a bênção da primogenitura, pediu para que Esaú buscasse uma caça, preparasse. Então se apresentasse diante do pai com o prato pronto para poder comer. E aí receberia a bênção. O que Jacó faz? Com a ajuda da mãe, prepara um animal, coloca as roupas de Esaú, coloca uns pelos no braço e recebe a bênção. Nós temos 3 pessoas praticamente nesse cenário, tirando a mulher. Isaac, Jacó e Esaú. Deus Pai, Jesus Cristo, eu e você. Por mais que a gente tenha feito qualquer coisa errada, nós temos sim liberdade para chegar diante de Deus, orar, pedir perdão, nos apresentarmos diante dEle. Porque Ele não está vendo eu ou você, Ele está vendo Cristo diante dEle. Isaac abençoou Jacó, mas não estava vendo Jacó, estava vendo Esaú. Nós precisamos entender isso. Deus muitas vezes nos mostra, através da sua palavra, com histórias, com fatos, como Ele age ao longo do tempo. E o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Ele é capaz de dar o seu unigênito para morrer no meu lugar e no teu lugar. A palavra de Deus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é fácil. Tem ovelha que muitas vezes não merece nem o pasto, né? Foi assim com o povo de Israel. Cristo não é o Messias, é só um profeta. Só um profeta. Não, Ele é o Messias. Ele veio e Ele vai voltar para nos buscar.
gente tem que estar preparado. A gente tem que estar ansioso, esperando a volta de Cristo. O problema é que nós vivemos numa sociedade que a cada dia que passa, nós estamos mais velhos, mais próximos da morte. Sim. Isso que na cultura americana, se você falar com um americano a respeito de Deus, de Cristo, os pastores acho que já foram para lá, eu não tive a oportunidade, mas tem alguns amigos que são americanos, moram lá e vêm para cá. E eles me contam, Roberto, as igrejas lá são diferentes. A cada dia que passa as pessoas se alegram. E sabe o que elas cantam? Não. Hoje eu estou mais próximo da minha casa, da minha morada. Porque é lá o destino delas. É para lá que nós fomos criados. Não é para cá. Isso aqui é transitório, é passageiro. Nós somos criados para morar com Cristo. Estar com Ele, junto dEle. E a gente precisa entender isso. Então, quando algum de nós parte, não era para ter tristeza. Fica saudade sim, mas era para ter muita alegria, júbilo de alegria. Ele chegou, Ele venceu, Ele conquistou o seu lugar. Ele combateu o bom combate. Guardou a fé. Ele está recebendo a coroa da vitória. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Só fecha os teus olhos. Abra tuas mãos, os teus braços. Deixa o Espírito Santo fluir sobre você. Sinta isso. Do alto da cabeça à planta dos pés. Você vai sentir uma coisa diferente. Ele vai começar a agir na tua vida, no teu corpo. Tem gente aqui que tem o diagnóstico de câncer. E ele está indo embora. Rabachurias. Temachuri Kandaramanas. Flui, Espírito Santo. Flui. Flui, porque isso aqui é teu. Nós estamos aqui para adorar a Trindade. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo. Faça a obra. Faça aquilo que lhe apraz. Mude as nossas mentes, os nossos pensamentos. Que possamos ouvir somente a Tua voz. Tem gente aqui ouvindo muitas vozes. E todas essas vozes cessarão. Somente a Tua voz será ouvida, Espírito Santo. Somente a Ti. Somente a Ti. Somente a Ti. Ministra, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Pedra nos rins, seja destruída agora. Pedra nos rins, seja destruída agora. Torcicolo, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dores nas articulações, saiam. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem e derrama sobre cada um de nós o sangue carmesim de Jesus. Transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche, Senhor meu Deus, este templo com a Tua glória. O Ramachori Abacás, Tenama Sorianda Rabagás, Semanás, Soribachei Candaramas, Tobacás Sorianda Rabagás. Mais cura, mais unção, mais fogo, mais poder. O Ramassorianda Rabagás.
Tekandaramasúrias. Rebacás, Soriandaramanás. Alinha as vértebras, Senhor. Alinha as vértebras. Da cervical ao lombar. Vai ministrando a cura. Restaurando. Restaura o sistema vascular. Em nome de Jesus. Restaura os pulmões. Em nome de Jesus. Gorabashuri andarabagás. Tekoramas orianda bagás sorikabash. Mekantaramasuri abashei. Oramas toribashei kandaramasurias. Tekandaramasai. Koriamasuri abashuri amanás. Orabagás sorikandaramasurias. Mais unção, Senhor. Toma. 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 Toma, Senhor. Toma. De uma maneira sobrenatural. Vai batizando com o Teu Espírito Santo. Tu és o batizador. Orabashuri andarabagás. Oramassuri abashei. Quem é batizado? Novas línguas. Novas línguas. Interpretação de línguas. Oramashuri abacás. Rekandarabasei andaramanás. Torabashuri kandarabassuri amanás. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus Santo. O Deus Santo. Oramashuri andarabagás. Oramassori bashei. O leão da tribo de Judá. Tetelestai. Tetelestai. Orabashuri andarabagás. Está consumado. Toda dívida foi paga. Oramashurias. Decama sorebashei. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua paternidade. Sejamos atentos à Tua palavra. Oramassuri andarabagás. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua misericórdia. Pelo Teu amor. Porque foi por amor, Senhor. Não foi por merecimento. Não foi por obra, foi por amor. Pelo amor do Teu nome. Pelo amor do Teu nome. Orabashuri, ambarabashei. Aleluia.